Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da EBD aqui da IBMA. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 5, a lição aí que tem como título Falsa Doutrina na Igreja. Então nós estamos estudando a carta de Paulo a Timóteo. Então essa carta aqui, as primeiras lições, a gente vai falar dessa carta de Paulo a Timóteo, esse jovem pastor. Paulo vai passar algumas instruções, para Timóteo ali, naquela época da igreja primitiva, instruções muito úteis para a igreja dos dias de hoje, para os crentes dos dias de hoje. Então esta lição ela vem falar dos falsos ensinos e tem um tema que muita gente acha que talvez assim não seja relevante ou outros ficam até surpresos em saber sobre isso. Existem falsos ensinos na igreja? Será que dentro da igreja tem pessoas ensinando coisas erradas? Será que dentro da igreja tem heresias? Sim, infelizmente isso acontece. Aconteceu na igreja primitiva e acontece também nos dias de hoje. Dentro da igreja nós temos pastores capacitados para ministrar dentro da palavra de Deus, mas infelizmente aparecem alguns que apresentam doutrinas erradas, doutrinas falsas. E nesta aula nós vamos comentar o capítulo 4 de Timóteo. Dentro do capítulo 4, nós vamos entender aqui por que isso acontece, quais são essas falsas doutrinas, o que é ensinado, o que eles ensinam, qual é a base dos falsos ensinos que estão presentes dentro da igreja. Então você que vai acompanhar esta aula pode abrir a sua Bíblia em Primeira Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 16, ou seja, todo o capítulo 4. Vamos fazer um comentário desse capítulo, uma exposição aqui do capítulo 4. Uma das vantagens do conteúdo que nós estamos usando, a revista que nós estamos usando aqui, da Cristã Evangélica, seguindo esta revista, é que ela traz uma exposição do texto. Então são aulas expositivas, então são aulas que estão ali dentro do texto, e isso é muito bom para nós cristãos que queremos aprender sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz ali naquele texto. Então o objetivo aqui é entendermos sobre a apostasia, sobre falsos ensinos, as instruções que Paulo passa para Timóteo, como que ele deve tratar isso, mas dentro do texto bíblico, aqui o que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Então, vamos lá, eu vou dividir aqui em tópicos, 3 tópicos, nós vamos acompanhar aqui o conteúdo da revista, tá? Vou deixar aqui aberto, mas você não tem a revista, não tem problema, não se preocupe. Você não vai ficar sem entender o assunto, tá? Você não vai ficar aí sem compreender. Eu vou passando aqui o passo a passo, tá? Das nossas divisões aqui, dos nossos tópicos. Então, primeiro tópico é a natureza das ameaças. A gente sabe que estava tendo ali naquela igreja que Timóteo estava pastoreando, a igreja de Éfeso, algumas ameaças de falsos ensinos. E logo no versículo 1, o apóstolo Paulo coloca assim: ora, o Espírito afirma expressamente: e nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então a gente observa que Paulo começa a fazer uma observação sobre a natureza dessa ameaça, tá? De onde vem, qual é a base de tudo isso e o que está acontecendo na igreja. Então começa aqui falando sobre a questão da apostasia. A palavra apostasia fala assim, significa o seguinte: abandono premeditado e consciente da fé cristã. Então a apostasia é quando uma pessoa recusa a fé cristã de forma consciente. Ela conviveu ali com a fé cristã, ela compreendeu a fé cristã e ela abandona, ela recusa de forma consciente esta fé cristã para abraçar ensinos heréticos, ensinos que são contrários às Escrituras. Acontece que a gente entra num tema muito polêmico dentro do cristianismo de forma geral, no meio evangélico, que é sobre a possibilidade de perder a salvação. Então a gente entende aqui, dentro desse contexto, que o apóstolo Paulo está alertando aqui sobre essa possibilidade de apostasia, mas quando nós olhamos essa questão da apostasia de uma forma mais ampla, principalmente aqui na passagem de João, tá? A gente vai lá para a carta de João, tá? Capítulo 2, versículo 19, fala assim, ó:
eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então aqui a gente observa João trazendo o ensino sobre a apostasia, dizendo que aqueles que se afastaram, que estavam no meio e se afastaram, é porque eles nunca de fato pertenceram. Eles nunca realmente foram convertidos. Não está bem claro aqui, João deixando bem claro que muitas pessoas que se afastam do cristianismo, se afastam da igreja, se desviam, é porque elas só estão provando que elas nunca se converteram de verdade. Na verdade, elas estavam ali por alguma influência, por puro emocionalismo, estavam tentando, talvez, estavam até próximos de compreender a mensagem do evangelho e crer, mas ainda não tinham se convertido. E aí, de repente, vem ali um ensino herético, vem as tentações, vem outras coisas que essa pessoa simplesmente abandona. A igreja abandona ali pode-se dizer, a fé cristã sem mesmo antes abraçá-la de fato. A pessoa tem uma noção, conhecimento, mas ela não se entregou ainda a Cristo, não arrependeu dos seus pecados, e quando ela se desvia, ela só está mostrando, provando que de fato ela nunca foi convertida. Então aqui a gente observa isso, tá? Vale ressaltar que dentro da igreja nem todo mundo é convertido. A gente está convivendo no meio dos cristãos, dos crentes. A gente não vai fazer acepção de pessoas, dizer que não vou, no caso, me relacionar com uma pessoa ou outra, mas a gente sabe que tem. Jesus contou a parábola do joio e do trigo, justamente por quê? Para mostrar que no meio do trigo também tem o joio. Tem pessoas que não são convertidas, mas não cabe a nós tomarmos uma atitude de expulsar as pessoas, achando que elas não são convertidas. Jesus falou lá que se fosse cortar o joio antes do momento certo, separar antes do momento certo, corria o risco de cortar o trigo junto. Então, a gente sabe que no nosso meio tem pessoas que não se converteram de verdade, mas se eu for tentar atingir essa pessoa, eu posso prejudicar, primeiro, a possibilidade dessa pessoa se salvar, porque ela está no meio, então ela pode sim crer, e também eu posso prejudicar alguém que já é crente, e aí, como Jesus falou, pode cortar o trigo junto com o joio. Então deixa eu chegar no momento certo, quando chegar na época do fim de todas as coisas, no arrebatamento da igreja, aí sim é que os anjos farão essa separação. Mas vamos lá, continuando. Aqui o texto vai dizer que as doutrinas são de demônios, tá? Então, a falsa doutrina que é ensinada dentro da igreja, ela é uma ação demoníaca, vem ali a partir de uma ação realmente de espíritos malignos. Há pessoas que estão dentro da igreja, que fingem ser crentes, mas na verdade não são. Na verdade, elas estão possessas de espíritos malignos, porque, na verdade, a intenção dessas pessoas é justamente propagar os falsos ensinos. Então a gente tem, dentro do nosso meio, pessoas com essa intenção maligna. Assim como acontecia lá na igreja primitiva, também acontece nos dias de hoje. Pessoas que são mal intencionadas, ou seja, elas querem de fato desviar os outros, propagar ensinos, causar um montinho, não sei qual é o objetivo final. Mas isso é o que? Satanás querendo destruir a igreja, destruir os cristãos. Mas ele já é um derrotado. E a gente tem toda a instrução aqui para isso, tá? No caso aqui, vamos ver o texto bíblico, tá? Só para a gente conferir aqui o texto bíblico. Fala assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizado a própria consciência. Tá? Eles têm o quê? A própria consciência deles. Então, eles obedecem, no versículo 1, fala que eles obedecem espíritos enganadores e espíritos de demônios, e isso já estão com a consciência cauterizada. Estão fechados nessa heresia, de tal forma que eles não conseguem mais abrir o coração para o verdadeiro evangelho. Não é que essas pessoas não podem se converter, elas podem sim se converter, o sangue de Jesus tem poder para
perdoar os seus pecados, mas elas estão numa situação onde estão com a mente cauterizada, fecharam o coração, endureceram o coração e por esse motivo, né, querem viver na mentira. Então diz que eles vão viver na mentira. E qual é o conteúdo dessa heresia? Paulo vai dizer aqui que eles proíbem o casamento, tá, e exigem abstinência de alimentos. Olha só, parece ser, essas falsas doutrinas, muitas vezes, elas vêm vestidas de uma santidade tão exagerada que parece ser coisa boa. Parece ser, não, porque isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então, às vezes, a gente olha para né, aquele falso ensino e a gente começa a comparar o que eles estão fazendo com aquilo que a gente vive e fala, nossa, eles são muito santos. Olha só, até o casamento não pode, tá? Olha só, eles são tão puros que nem sequer o sexo existe entre o casamento. A gente sabe que aquela sociedade era uma sociedade devassa, tá? Existia realmente devassidão sexual, principalmente com relação à adoração a outros deuses. Então a pureza sexual era algo que era ensinado na igreja e praticado. Paulo vai passar essas instruções para Timóteo em relação à pureza sexual. Só que esses hereges aqui, eles estavam querendo uma pureza tão grande que já estavam até proibindo o casamento. Então nem casamento mais era algo agradável e estavam proibindo alguns alimentos. Olha só, então uma aparência de santidade, eles querem parecer ser mais santos do que os outros. E Paulo está dizendo que isso aqui é doutrina de demônios. A orientação de Paulo aqui para Timóteo é justamente isso. Olha, isso aí não é algo que Deus agrada. Por quê? Aí Paulo vai explicar. Tá? Paulo vai dizer o seguinte, esses alimentos foi Deus que criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então o casamento foi algo bom. Versículo 4, Paulo vai dizer assim, ó, pois tudo que Deus criou é bom. Tá? Tudo que Deus criou é bom. Então a gente vê lá em Gênesis, tá? Lá em Gênesis, Deus criou o casamento. Deus criou o homem, criou a mulher, instituiu a família, tá? Criou o casamento, algo bom. E Deus falou que era bom. Tudo que Deus criou, tudo, tem lá Deus falando que é bom. E viu Deus que isso era bom. Então você lê Gênesis, você vai ver que tudo é bom. O alimento que Deus criou também é bom. Então tudo é bom. Essas pessoas estavam negando que Deus é o Criador de todas as coisas. Tá? Eles estão realmente, né, essa falsa doutrina nega a criação de Deus. Porque se eu, né, creio em Deus, e eu quero aproveitar tudo aquilo que Deus me deu, que colocou na minha mão e deu para eu desfrutar, então eu vou mostrar de fato a minha fé em Deus vivendo neste mundo, cuidando daquilo que Deus me deu, usando tudo da forma correta, é claro, mas aproveitando do bom e do melhor que Deus deixou para nós. Então Deus deixou o alimento para nós, então vamos lá cultivar o alimento com responsabilidade, é claro. Dentro a gente pode trazer também a questão ambiental para esse contexto. Deus deixou o homem para cuidar da terra, então não é para destruir o meio ambiente, mas aproveitar o meio ambiente de forma responsável para produzir alimento e alimentar de todo tipo de alimento que Deus deixou. Deus criou o sexo, algo muito bom, mas para ser usado da forma correta, dentro do casamento. Então esse grupo aqui estava proibindo até o casamento. Então estão negando a criação de Deus e, consequentemente, estão negando o próprio Deus. Por isso que eles são hereges. Então a aparência de santidade deles é algo demoníaco. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é chamado de legalismo, tá? Legalismo. Jesus criticou os fariseus por serem muito legalistas, né? Começa, isso pode, isso não pode, criar um conjunto de regras do que pode e o que não pode, tá? Como se isso fosse conduzir à salvação. E Paulo vai dizer que a salvação é somente por meio de Cristo, não é por meio da lei, lá em Gálatas. Que gente querendo alcançar a salvação por meio da lei, por meio do legalismo, isso não faz sentido. Se você seguir a Cristo, você vai saber o que fazer. Tá? Lá em Marcos 7,19, a gente vê Jesus falando sobre essa questão do alimento. Tá? Ele fala que tudo é puro. Tá? Marcos 7,19, só para nós conferirmos aqui, fala assim: porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso,
e assim considerou ele puro todos os alimentos. Amém? Então, que nós possamos compreender aí essa questão da pureza dos alimentos que Deus criou e é para nós. Então, muito legalismo existe por aí e, infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação, mas as Escrituras, elas já nos orientaram. Então, nós que cremos em Jesus como Salvador, nós sabemos o que fazer de certo e errado. Tá? Nós não devemos ficar presos a legalismos, tá? Seguindo doutrinas de demônios, mas seguir o que a palavra de Deus ensina. Então, deixa bem claro aqui que tudo que Deus criou é bom e nós temos sim que aproveitar. Segundo tópico, tá? Como que Timóteo deve lidar com as heresias? Agora Paulo vai passar a orientação aqui para Timóteo, como que ele deve tratar essa situação da heresia. Então, no versículo 6 aqui, de 1 Timóteo, capítulo 4, ele fala assim, ó, expondo estas coisas aos irmãos. Então, Timóteo, quer cuidar bem da tua igreja? Vai lá e ensina para eles o que é certo. Explica que isso é heresia. Tá? E a verdade é isso aqui. Então, a posição de Paulo com relação ao combate às heresias é o ensino da palavra de Deus. Não é, Timóteo, para você falar mal das pessoas, não é para você expulsar as pessoas da igreja, mas para você ensinar a verdade. Diante da situação, muita gente fala, mas como que eu vou vencer, né, a questão das heresias? Como que eu vou saber se algo é heresia ou não? Se é um ensino falso ou não? Conhecendo a verdade. Preste atenção no que o seu pastor ensina. Anota, faça anotações, leia a palavra de Deus, ore, busque, para que você possa conhecer a verdade. Toda igreja vai ter um pastor responsável, então vai ter alguém responsável por ensinar. Aproveite os ensinamentos da igreja para que você possa realmente estar firmado na palavra de Deus. Então, ensinar a verdade. Timóteo deveria fazer isso e vou colocar aqui, né, nós como cristãos que estamos aprendendo, tá? Na posição de aprendizes, nós temos que prestar atenção nas pregações, estudar a palavra de Deus para não cair no erro. Tá? Aqui fala que se Timóteo fizer isso, ele vai ser um bom ministro, tá? Um bom ministro, tá? Se tu fizeres isso, ó, serás um bom ministro, tá? Um ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aí ele fala assim, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele usa aqui a palavra velhas caducas, né? No caso, aqui ele está falando das fábulas, né? No caso, mitologias da época que as pessoas estavam seguindo. Abandona tudo isso e seja um bom ministro. Então, um bom ministro, ele vai servir, ele vai exortar, ele vai ensinar, ele vai zelar pelo povo de Deus. E se nós formos pensar bem, todo cristão verdadeiro é um ministro. Todo cristão, ele tem um chamado para ministrar, para servir, para exortar. Então, mesmo que você não esteja num cargo de liderança, ou pastoreando, ou liderando uma célula, alguma coisa, mas você é ministro de Deus. Você foi chamado também para ministrar. Alguém pode precisar de uma palavra sua, de um conforto, e você está ali ao lado para ensinar, ministrar e transmitir a verdade, né, através do ensino da palavra de Deus. Mais na frente, né, Paulo vai falar aqui da questão do exercício físico. Tá? É um versículo que fala assim, ó, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tá? Então, aqui muitas pessoas falam que o exercício físico não é conveniente para o cristão. Tá? Muita gente critica, o crente não deve praticar atividade física porque aqui está dizendo que o exercício físico é pouco proveitoso. Mas nós temos que ler esta passagem dentro do contexto dela. Aqui a gente está vendo o contexto, está dentro do contexto de uma cultura grega, no caso a cultura dos gregos, e os gregos cultuavam o corpo. Tá? Eles tinham essa questão de ter um corpo bonito, um corpo belo, porque o corpo ali ele deveria ser exaltado acima de todas as coisas, tá? Porque um dia ele iria acabar, iria deixar de existir. Tanto que a ressurreição dos mortos que Paulo pregava era um absurdo muito grande para os gregos, porque eles acreditavam que o corpo
deveria deixar de existir, porque ele era a prisão da alma. Tá? Enquanto o corpo estava ali, ele estava prendendo a alma, a pessoa morria, a alma se libertava. Mas enquanto este corpo estiver na terra, ele é o mais importante. Então tinha, né, o culto ao corpo humano. Então o exercício físico realizado naquele contexto ali dos gregos, muitas vezes tinha relação com a adoração a outros deuses. A atividade física muitas vezes envolvia jogos que eram realizados em homenagem aos deuses. Então, Paulo, dentro desse contexto, vai falar que realmente o exercício físico ele é pouco proveitoso, tá? Dentro desse contexto usado para homenagear deuses e exaltação própria. Mas trazendo para o nosso contexto, o exercício físico, a ciência já provou que a atividade física é boa para a saúde. Tá? O cristão deve sim praticar atividade física, ele deve ser uma pessoa saudável, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física não é para se exaltar, para querer ser melhor do que os outros, não é o objetivo, não é esse, mas é algo relacionado à saúde, isso totalmente comprovado, então não é pecado o cristão praticar atividade física. O que Paulo está usando aqui é dentro desse contexto, ele está falando assim, que da mesma forma que a atividade física molda o corpo e aperfeiçoa o corpo, tá? O exercício da piedade vai te aperfeiçoar como cristão. Então, é um exercício, é uma atividade, é algo que você vai fazendo e você vai melhorando cada vez mais. Então, exerça a piedade. Então, trate dessa forma a tua vida cristã, como algo que, quando você coloca em prática, vai fazendo, com frequência, você vai melhorando cada vez mais e crescendo na vida espiritual. Quem já praticou atividade física sabe que, às vezes, começa devagar, vai para academia, começa a levantar um certo peso, de repente vai aumentando o peso. Quem corre, por exemplo, corre 10 minutos, depois 15 minutos, 30 minutos, depois está correndo 1 hora. Então, assim, a atividade física é algo que, se você for praticando, você vai melhorando. Da mesma forma, são as virtudes cristãs. Se você exercitar, você vai melhorar cada vez mais. E aqui Paulo realmente está falando de crescimento espiritual. Amém? Então, a gente vai para o terceiro tópico agora. Tá? O primeiro tópico, Paulo apresentou a questão das heresias. No segundo tópico, Paulo já apresenta como que ele deve combater essas heresias, ou seja, ensinando a igreja a verdadeira doutrina. E vale ressaltar que ter um conhecimento bíblico profundo é importante para vencer as heresias, mas também tem que ter uma vida de oração. Tá? Se Paulo falou que aquilo são doutrinas de demônios, estamos tratando dentro do mundo espiritual. A nossa batalha não é contra carne e sangue, como Paulo fala ali na carta aos Efésios, mas é uma batalha do mundo espiritual, contra as potestades do ar. Então aqui a gente está numa luta espiritual. Então essa luta espiritual tem que ser vencida com armas espirituais. Então o cristão vai vencer a heresia, os hereges, né, que é uma coisa que vem de uma influência maligna através da palavra de Deus e da oração. Vamos para o terceiro tópico que diz, né, aqui já Timóteo, apresentando Timóteo como um exemplo a ser seguido. O versículo 11, Paulo fala assim, ordena e ensina essas coisas, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então aqui, Paulo ele está falando para, né, no caso, para Timóteo, que é um jovem. Timóteo, o fato de você ser jovem não deve ser um empecilho para você ministrar na igreja. As pessoas não devem olhar para você e ver você como jovem e desprezar isso. Então, para compensar essa tua juventude, seja um exemplo em várias áreas da tua vida. Então, por isso que ele fala assim, torna-se padrão dos fiéis, ou seja, você tem que ter um comportamento que todo mundo olha e fala assim, eu vou seguir esse comportamento, esse jovem aqui, tá? E como é que você vai fazer isso? Tá? Você vai, né, no caso, ser um padrão na palavra, tá? Você vai conhecer a palavra e ensinar a palavra, no procedimento, ou seja, no teu modo de vida, no teu cotidiano, no amor, na fé e na pureza. Então você vai amar de forma incondicional, você vai demonstrar uma fé verdadeira em Cristo Jesus e você vai demonstrar uma pureza na tua vida, em todos os aspectos, e principalmente também a pureza sexual, tá? Que era algo da época que realmente a sociedade era muito devassa. Então aqui Paulo orienta Timóteo dessa forma. Então se você fizer isso, Timóteo, ninguém vai ficar olhando para você o fato de você ser jovem.
Tá? O seu comportamento vai dizer de fato quem você é. Então aqui fica um exemplo para nós cristãos que o que deve destacar na nossa vida não é o fato de nós sermos jovens ou sermos já um pouco de mais idade, não é sermos pobres ou ricos, não é o bairro que a gente mora. O que deve destacar na nossa vida é o nosso comportamento, o nosso amor, a nossa fé, o conhecimento da palavra. Então é isso que deve destacar na vida do cristão. Tá? Paulo usa aqui, fala para Timóteo da questão da juventude dele, tá? Mas poderia ser outro aspecto. Né? Talvez Timóteo poderia ser, né, um homem mais idoso, tá? Muito sábio, um conhecimento da literatura da época, da filosofia da época, mas não, aí Paulo já ia dar uma outra orientação para ele. Olha, Timóteo, não deixe isso aí te atrapalhar, tá? Não deixe as pessoas acharem que, né, você vai ser alguma coisa importante na igreja ou deixar de ser importante, enfim, depende do ponto de vista, porque você tem tal conhecimento, tem essa característica. Tá? O que deve moldar você como pessoa deve ser o seu conhecimento da palavra, o seu amor, o seu procedimento, na sua pureza, isso que deve destacar na tua vida. Então aqui nós temos que olhar para isso e isso que deve destacar na nossa vida. E Paulo orienta aqui, ele fala assim, ó, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui, talvez, Paulo está falando da leitura pública da palavra de Deus, que era algo comum na época. Começou lá desde Esdras, no Antigo Testamento. Se você ler Neemias, capítulo 8, ali você vai ver Esdras reunindo o povo para ler a palavra de Deus de forma pública, para que todos possam compreender. Isso era muito comum. Depois, na época, se tornou comum depois de Esdras por causa da sinagoga, tá? Mas porque as pessoas não sabiam ler. Só 5% da população da época sabia ler. A leitura não era algo muito importante para a sobrevivência da época. Tá? Saber ler naquela época era meio que fazer uma graduação, era quem, né, realmente tinha acesso à educação mais avançada. Então as pessoas geralmente aprendiam um ofício para ganhar a vida, trabalhar como marceneiro, como qualquer outra coisa. Mas a leitura não era uma coisa muito comum para o povão de forma geral. Por esse motivo, a leitura pública era algo que tinha como objetivo fazer com que todo o povo conhecesse a palavra de Deus. Então Paulo está orientando Timóteo nesse sentido, trazendo para o nosso contexto, aqui, já que nós todo mundo sabemos ler, podemos dizer isso, a leitura é algo comum, é algo obrigatório, todo mundo sabe ler, então fica a orientação para nós, lermos a palavra de Deus. É claro que a gente vai para a igreja, ouvir a palavra, a pregação, mas fica aqui para nós a questão de nós mesmos abrirmos a palavra de Deus e fazer essa leitura da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus e não esperar por alguém, tá? Ter esse conhecimento, né, da palavra de Deus. Porque o objetivo aqui é que todo o povo de Deus esteja o quê? Firmado na palavra, conhecendo a verdade, para não cair nas heresias, nas conversas que tem por aí, né, de pessoas que não são crentes, que não são convertidas, mas estão no nosso meio, estão ensinando coisas totalmente erradas. Tá? Tem todo tipo de heresia por aí e nós temos que estar bem preparados para não nos enganarmos com falsos ensinos. Então, no versículo 16, encerrando, Paulo fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, olha, Timóteo, esse é o caminho, tá? Continua nesse caminho, continua nos teus deveres, continua nessa doutrina, não desvie nem para um lado nem para outro, porque você está cuidando da tua salvação e da salvação daqueles que estão ali ao seu lado, que você está ensinando. Então, a responsabilidade é de todo cristão, de conhecer a palavra de Deus e ensinar a verdade, porque você está trabalhando a salvação não somente na sua vida, mas quem sabe na vida do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu amigo, enfim, de algum parente próximo, alguém que precisa de salvação. O teu comportamento, o teu testemunho é que vai fazer com que essa pessoa conheça mais do Evangelho e quem sabe um dia ela possa se converter. Amém? Então eu chego aqui no final dessa aula, espero que você tenha compreendido o assunto. Tá? Paulo está passando uma instrução para um jovem pastor, mas essas instruções servem para todos nós, cristãos, de todas as épocas. Então nós aqui hoje estamos aprendendo essa palavra.
que Deus possa abençoar a sua vida, abrir o seu coração e a sua mente para que você possa aprender e colocar em prática esta palavra. Graça e paz, até a próxima aula.